Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, eu sou Fábio Valente de Moraes, sou doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, PPGEDUC, pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Sou graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Sou membro do Grupo de Estudos Educação, História, Cultura e Linguagens, o GECEL, coordenado pelo professor Dr. Gilmário Moreira Brito, que também foi meu orientador tanto no doutoramento como no mestrado. E também sou professor da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. É a minha segunda participação neste evento. É uma honra estar aqui novamente, ter esta oportunidade. Só que dessa vez, já com minha tese defendida, agora em 16 de junho, eu vou falar um pouco sobre os resultados desse estudo, diferente do ano passado, quando eu comuniquei, na verdade, o andamento final da pesquisa. Então, a presente pesquisa ela tem como objeto apresentar a finalidade educativa de publicações do Quinzenário Baiano Revista do Brasil, norteada por representações de civilização voltadas aos moradores de Salvador entre 1907 e 1912, e como objetivo geral analisar a relação entre a educação e a produção de notícias civilizatórias para os habitantes da capital baiana, disseminadas por esse periódico em um laço temporal que remete ao raiar do século XX e ao alvorecer republicano no país. Assim, primeiramente, a Revista do Brasil ela é problematizada como fonte-objeto inserida em um periodismo de caráter pedagógico que, a partir de suas ações educativas, atuava enquanto suporte de práticas sociais sob ingerência de valores civilizatórios europeus e dos Estados Unidos da América. Desse primeiro objetivo específico nasce nossa primeira sessão, que é uma análise dessa estrutura do quinzenário de José Alves Requião, como eu falei anteriormente, quanto fonte e objeto. Na sequência, nós trazemos aí que tais lições defendidas por esse quinzenário estão relacionadas também ao itinerário de formação do bacharel José Alves Requião. Então, é o que vamos, na verdade, avaliar na segunda sessão. Ele que foi fundador, proprietário, diretor e articulista da Revista do Brasil, e cuja formação acadêmica remete à conversão de sua experiência nos últimos anos da década de 1880 na Faculdade de Direito de Recife. Instituição que, naquele contexto, é largamente amparada pelo social-darwinismo e pelo evolucionismo spenceriano. Então, o José Alves Requião ele vai utilizar, na verdade, essas recomendações pedagógicas que são percebidas na revista como constituídas, vamos dizer assim, de valores aí influenciados tanto pelo social-darwinismo como pelo evolucionismo de Spencer, certo? Então, assim, essa revista, ela além de circular esses valores genéricos de civilização, que é o que vamos tratar na terceira sessão, para residentes de Salvador. Então a gente vai analisar ali uma série de elementos, não só textos, mas também imagens, anúncios, que tem uma relação com essa proposta de trazer uma produção voltada para uma concepção de civilização, mas também disseminar entre leitores e ouvintes esses elementos. Está presente também, em algumas de suas publicações, aspectos racialistas da época, que aí seria a nossa quarta sessão, estigmatizando pessoas pretas e mestiças como inferiores, degeneradas e adversas a qualquer possibilidade civilizatória. Isso no campo, mais uma vez, da publicidade, como também em aspectos políticos daquele contexto. Então a gente vai ter uma revista que vai estar aí trabalhando uma série de elementos, de linguagens dentro dessa proposta de ser um quinzenário ilustrado, satírico e político. Charges, por exemplo, a publicidade ali presente.
Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa que se baseia em interações da história da educação com a história cultural, né? E as fontes, entre elas as edições da Revista do Brasil de 1907 e 1912, elas foram levantadas principalmente na hemeroteca da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. Nós trazemos palavras-chave importantes no nosso estudo: educação, história da educação, imprensa, representações de civilização e racialismo, para pensar a educação como algo que ultrapassa a ideia de escolarização, para pensar o campo de história da educação também, né, para além dessa discussão sobre escola. Então, pensar que a Revista do Brasil, não sendo uma revista vinculada diretamente ou indiretamente ao universo escolar ou da educação institucional, também vai estar ali agindo, né, de forma instrutiva, ok? A chave imprensa é uma outra chave importante para diferenciar inclusive, a revista enquanto produtor e disseminador de concepções, diferente do jornal, com semelhanças, mas também com diferenças. A ideia de representações de civilização como uma chave também fundamental para entender o que vai estar presente naquelas percepções ali produzidas e disseminadas. E, por fim, né, a concepção de racialismo, que também é um outro aspecto que tem uma força muito grande, né, nesse contexto de virada do século XIX para o século XX. Então, esses leitores e ouvintes, entre 1907 e 1912, da Revista do Brasil, eles vão ter contato com valores que, nas percepções de civilização disseminadas por ela, eram fundamentais para informar e diligenciar leituras e escutas do que chamamos de uma polivalência de pautas, que ali estampadas, seja pelo textual, pelo imagético, cumpriram muito mais que a função de indicar percursos civilizatórios. O engajamento desse periódico com a educação esteve principalmente relacionado ao seu caráter de forjar o outro, fosse moralmente ou politicamente. A educação, por vieses políticos ou racialistas, né, ou interrelaçados muitas vezes, realizada e disseminada nessa revista, objetivou a modelagem de moradores da capital baiana e sua conversão dentro de possibilidades razoáveis em sujeitos civilizados, em toda a alvura e candidez que o social-darwinismo das primeiras décadas do século XX permitisse. E para isso não bastou ser de Salvador a revista, não bastou ser da Bahia. Esse quinzenário de José Alves Requião precisou ser homologado como do Brasil, Revista do Brasil, circulando em diversas praças e se fazendo representante de uma imprensa ilustrada, humorística e de encargos pedagógicos. Muito obrigado. E as fontes, entre elas as edições da Revista do Brasil de 1907 e 1912, elas foram levantadas principalmente na hemeroteca da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.